Uma boa noite a cada um de vocês neste dia 4 de abril de 2025, numa noite, bastante chuvosa, assim como foi a parte da tarde do dia de hoje aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Chove de forma torrencial, mas damos graças a Deus por tudo. Eu estou até gravando um pouco mais tarde, pois eu tive que tirar uma quantidade muito grande de água que entrou lá embaixo no térreo, na minha garagem, e também aqui no terraço. Mas faço com alegria, com satisfação, porque eu tenho hoje um entendimento totalmente diferente daquele que eu tinha quando eu era religioso. Hoje eu só agradeço. Eu aprendi a agradecer. Essa é a minha oração. Não fico mais como eu ficava, levantava pelas madrugadas e ficava de joelho dobrado, pela manhã, às vezes durante o dia, porque eu aprendi assim, que a gente tinha que orar, e a nossa oração era uma oração de petição, só sabíamos pedir. Lá uma vez ou outra dávamos uma escapuladinha, e aí te agradecemos, ó Deus. Mas esse te agradecemos era somente de lábios, como fazem os religiosos. Porque devemos dar graças a Deus por tudo. E aí é que está o X da questão. Agradecer a Deus por tudo. Por tudo é por tudo mesmo. Seja na adversidade, seja na bonança. Seja nos momentos ruins e nos momentos bons. Temos que dar graças a Deus, porque tudo é a vontade de Deus, porque Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é único, Ele é Senhor de tudo e de todos. Tudo quanto existe foi criado por Ele, por esse Deus de todos, o nosso Pai. Então, oração pedindo não vai alterar, não vai mudar nada, porque tudo é a sua vontade. E nem sempre a vontade de Deus está em conformidade com a nossa, porque o ser humano ele é egoísta. O ser humano, ele está sempre querendo mais. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Então ele está sempre indo em busca de algo mais. E a religião coloca isso na mente das pessoas. Principalmente as neopentecostais. E muitas das pentecostais com a tal teologia da prosperidade. É o dando que se recebe. Quem pouco dá, pouco recebe. Quem nada dá, nada recebe. E quem muito dá, muito recebe. E as pessoas acreditam nisso. Eles fazem um marketing nessas reuniões, pegam pessoas já pontuais e orientam essas pessoas para que dê testemunhos de que foram bem-sucedidas. E até eu acredito que algumas delas foram sim. Mas eles fazem este marketing para influenciar a outras pessoas. Isso chama-se marketing de rede. Nos anos 80 para 90, eu fiz marketing de rede por uma empresa norte-americana que foi a primeira, salvo engano, aqui no Brasil, a tal da Amway. Eu fiquei durante uns 4 ou 5 anos na Amway. Cheguei a atingir um percentual na pirâmide de 21%.
Eu ia para aquelas reuniões nos grandes centros e eram pagos para ali entrar e levar convidado. E ali uma pessoa que se dizia diamante, outro que dizia ter atingido o ouro, a prata, contava suas histórias. E que eram verdadeiras, porque eram uma quantidade de pessoas abaixo sustentando uma meia dúzia. E as pessoas que estavam ali acreditavam. Eu fiz isso. Marketing de rede. E é isso que se faz em muitos templos religiosos. É a propaganda. E as pessoas são influenciadas porque elas estão buscando as coisas desta vida, estão focadas neste mundo terreno, estão focadas nas coisas desta terra. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, ele disse: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas da terra. Ficarmos centrados no mundo espiritual de Deus. E tudo quanto Deus quiser, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Por isso que o justo viverá pela fé. Não é mais por obras. Não tem que se fazer para receber. É por fé. É crer tão somente, é tomar posse. É dizer, eu já sou abençoado. Eu já sou curado. Eu já sou próspero. E assim nós vamos avançando a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Eu sei que agradecer, são poucos que fazem isso. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse aos seus discípulos: quando orardes, orardes assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque tudo é vontade de Deus. Jó 42:12 diz que ninguém pode frustrar os seus planos, mudar os seus desígnios. Isaías 45, ele diz que eu, o Senhor, fiz o bem e o mal. Eu, o Senhor, promovo a paz e a desgraça. Eu, o Senhor, não mudo, eu fiz todas as coisas. Mesmo aquilo que você não se agrada, que você não gosta, é a vontade de Deus. Mas os religiosos, aqueles que ainda estão com o véu posto, que não reinam em vida, elas não aceitam um ensino como este, onde tudo é Deus. Deus é o centro, Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o Pai dos Espíritos, Ele habita no nosso espírito, Ele testifica conosco que somos seu filho, Ele é o Pai. Isso aqui é carne, isso aqui é sangue, isso aqui é matéria, isso voltará ao pó, isso aqui para nada presta, para nada serve. Voltará ao inferno, à sepultura. Mas o Espírito, enquanto vivermos aqui, reinamos em vida. Estamos em comunhão plena, total com Ele, focado no mundo espiritual de Deus, buscando as coisas do alto, as coisas de cima, amando o próximo, não fazendo acepção de pessoas, não discriminando as pessoas, vendo todos no mesmo patamar, numa condição de igualdade. Não somos mais do que quem quer que seja. Passamos aquilo que o Espírito Santo tem nos dado de forma gratuita, porque de graça recebeste, de graça dai. Eu queria até, nessa mensagem de hoje, colocar assim um tema, porque eu ouvi isso nas redes sociais. A obrigação da igreja, aspas, isso dito por um pastor, é cuidar da vida espiritual dos irmãos. Porque ele foi indagado por uma ajuda de um dos membros da sua igreja, quando precisou, quando necessitou. A pessoa se dirigiu a ele e disse: meu marido está desempregado, o gás lá em casa acabou, e eu vim bater a sua porta, eu vim buscar uma ajuda. Ele se dirigiu à pessoa e disse que se
aquela pessoa era merecedora sim da ajuda da igreja, e que ele iria, juntamente com os demais irmãos, orar para que Deus desse um emprego ao seu marido e abençoasse aquela pessoa que era dizimista e era ofertante, aspas, na obra de Deus. Mas quando precisou, a resposta foi esta: vamos orar, porque é assim que eles fazem. Para os irmãos, para os filhos de Deus, vamos orar. Deus proverá. Deus vai abrir uma porta. Não desanime. Tenha fé. Mas no caso deles é diferente. Eles são prósperos. Tudo que entra vão para o bolso de cada um deles. Eles não passam dificuldades, eles não passam necessidade, porque eles administram todo o dinheiro que entram nas portas dessas sinagogas. Não há uma reunião que se termine que não se tire uma oferta. Saia aleatoriamente. E entra em várias delas de denominações diferentes. Eu desafio você a sair de uma dessas reuniões sem que não peça oferta, sem que não se fale em dinheiro, porque se tornou um grande negócio, é uma fonte de renda. É como se alguém abrisse um comércio para vender algo. É assim que se tornou esses templos religiosos. A sua maioria, não estou generalizando. Seria tão bom se eles ali focassem no amor ao próximo, em ajudar as pessoas, porque aquilo ali não é uma igreja no sentido espiritual falando, porque a igreja ela não é física, ela é espiritual, mas aquilo é uma instituição, tem CNPJ. Seria bom que eles transformassem aqueles lugares em centros sociais. Só assim não estariam mentindo, enganando as pessoas com suas mensagens, aprisionando as pessoas cada vez mais dentro desses lugares, para que as suas conveniências, os seus interesses sejam atingidos. Essa é a mais pura verdade. Alguém foi no meu comentário da última mensagem tentar dizer que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Que evangelho? Eu pergunto. O da circuncisão? Que Jesus mandou em Marcos 16,15 que os seus discípulos fossem ao mundo de Israel e pregassem? Aquele evangelho da circuncisão foi para os judeus. Já aconteceu, já teve o seu fim. O da incircuncisão, que fora revelado a Paulo, aos gentios daquele aion, daquela a época. Mas os judeus que haviam crido no evangelho da circuncisão e foi salvo da grande tribulação, teve a sua importância. Foi para aquele aion. Eles iriam passar por um tempo de grande aflição, como nunca houve, nem tampouco haverá. Dito pelo próprio Cristo em São Mateus capítulo 24. Esses dias estavam por vir. Então Jesus deu dons a uns de profetas, de mestres, de apóstolos, para que consolasse as pessoas. Então teve a sua importância. O justo é por fé. Já nascemos perfeito nele, novas criaturas. A nossa promessa já estava em Abraão por fé, pela fé. Então não tem mais que sair pregando evangelho nenhum. Então eles tentam justificar esse evangelho que eles pregam, são dignos de receber algo, porque segundo eles estão trabalhando, anunciando o evangelho de Deus. Mas um engano, mas uma mentira, para arrancar das pessoas. São preguiçosos, não gostam de trabalhar. Eu fui de lá quase 50 anos. Ocupei as posições que vocês possam imaginar. A minha área era a área da teologia, do ensino.
Era chamado de mestre, de professor, de teólogo. E mesmo assim eu nunca vivi lá de dinheiro de ninguém. Tudo era do meu bolso, porque eu sempre trabalhei. Mais de 45 anos. Empresas multinacional. Eu nunca fiquei sem trabalhar. Minha carteira foi assinada aos 14 anos. Eu me aposentei aos 58 anos. Depois de 44, quase 45 anos trabalhado. E depois ainda continuei trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Saí de lá em 2019. Então eu não cobrava para pregar. Até a gasolina eu pagava do meu bolso. Hoje, na graça, muito menos ainda, eu vou fazer isso. Quem recebeu de graça, tudo isso que eu recebo, eu de graça dou. Eu tenho, sim, a dificuldade. Há tempos atrás, eu fiquei uns dias sem gravar, quase uma semana, pois o meu celular deu problema. Eu não tinha condições de comprar um celular. Até que Deus tocou. Não vou dizer o nome, porque ele me pediu que eu não fizesse isso. Mas vocês sabem, juntamente com mais alguns irmãos, compraram esse celular que aqui está, que custou R$1.600. Então eu não peço dinheiro. Eu nunca coloquei aqui número do meu Pix. E não vou fazer isso. Eu nunca coloquei aqui seja membro. Eu sou às vezes influenciado por pessoas a fazerem isso. Eles dizem para mim, queria eu ter essa quantidade de seguidores que você tem. É justo que você peça. Porque você está cuidando do lado espiritual das pessoas. É diferente, se alguém quiser ajudar, é diferente. Pouquíssimas vezes, eu posso contar no dedo, 2, 3 vezes, que fui pregar naquela ocasião, quando eu estava no sistema, e ao terminar, alguém veio e disse, irmão, eu quero te abençoar. Eu não quero, não precisa. E aí pegaram umas 2 ou 3 vezes o envelope, colocaram no meu bolso e me deram uma ajuda. Então eu até sou a favor disso, se as pessoas querem abençoar outra. Isso é amar o próximo, isso é ajudar o irmão, porque todos somos irmãos. Quando eu falo irmão, não estou falando irmão de denominação, de evangelho, de nada disso. Todos nós somos irmãos. Deve ajudar, sim, nas suas necessidades. Era isso que Paulo fazia naqueles tempos. Paulo, ele recebia ajuda financeira, ofertas, e ele compartilhava aquelas ofertas com quem precisava. Paulo pregou o evangelho, fez missões, mas ele era trabalhador, tinha uma profissão, fazedor de tenda, não vivia nas custas de ninguém. Então, abençoar, sim. Outro dia, um irmão aqui no meu canal, ele foi no meu zap particular e falou, irmão, eu queria te dar uma ajuda. Todo o mês, eu disse para ele, irmão, esse não é o meu fim, eu não peço. Ele insistiu, não, eu que quero fazer particularmente. Então eu disse para ele, irmão, eu não posso impedir a ninguém de querer abençoar uma outra pessoa. Se o irmão quer me abençoar, aí é com o irmão. Está entendendo? Mas não podemos fazer disso aqui um comércio de trabalho como eles fazem dentro desses lugares. Então, essa mensagem é acerca desse assunto que eu vi ainda hoje. Um líder disse para a sua ovelha, a obrigação da igreja é cuidar da vida espiritual dos irmãos, e não da vida
material, quando a pessoa está mais precisando. Que amor é esse ao próximo? Eles são muitos teóricos, são muitos de blá blá blá, te amo. Nessas reuniões se abraçam, vira para o teu irmão, diz, eu te amo. Mas a prática é outra totalmente diferente. Quando eu lá estava, eu sempre fui, graças a Deus, financeiramente bem sucedido, tinha carros, e os irmãos mais pobres me procuravam. Eu cansei de ajudar irmãos com cestas básicas, com dinheiro para comprar remédio. Eu cansei de abençoar os irmãos, que era papel, aspas, da igreja, aspas, e eles não faziam isso. Muitos chegavam até a dizer para mim, irmão Levi, eu fui ao pastor. Ele disse que não tem, a igreja não tem, a igreja está passando por dificuldade, que o dinheiro da igreja não é para isso, que o dinheiro da igreja é para fazer a obra de Deus. Isso é a verdadeira obra de Deus. Quer ajudar, quer fazer a obra de Deus? Já que a obra de Deus já foi feita na cruz, e não é essa obra que eles estão fazendo dentro dessas sinagogas, ajuda o próximo. Ajuda o próximo. Estende as mãos para quem precisa. Lógico que você não vai tirar. Se você não tem, você não vai tirar para dar. Mas se você puder, ajude o próximo. Faça isso. Então, esta é a palavra de hoje. Esta igreja que eles dizem que existe, a obrigação dela não é cuidar da vida espiritual, é cuidar em todos os aspectos, em todos os sentidos, ajudar a quem necessita, a quem precisa. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração, divulgue e compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva. Eu estou próximo de chegar a 6 mil, estou com 5.575 inscritos. Me ajude aí a chegar a 6, a 7, a 8, a 9. Eu preciso espalhar a revelação da graça de Deus, para que os irmãos, os nossos irmãos, os filhos de Deus, querendo o Espírito de Deus, libertá-los, tirar o véu, e eles abandonarem de uma vez por todas essas sinagogas. Sai dela, povo meu! Forte abraço, nós da graça de Deus, amamos vocês, graça neles.